nasceu em berço evangélico. Desde sempre atuante na comunidade cristã de Ribeirão Preto. De linhagem nobre, tem seus pais e avós pastores. Nasceu em 6 de outubro e é arquiteto dos bons. Líder de jovens no Yes Movement, ministrante da palavra e ministro do louvor. Toca contrabaixo, Raiz Track, Robson, Marcão, segura essa, hein? Nasceu para um tempo como este para ser um embaixador do reino de Deus através de seu poder. Rude, vai, só vai, Deus vai te usar. Gente, valeu, querido. Estou extremamente grato ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui ministrando para vocês. E eu gostaria de compartilhar uma experiência com vocês que eu tive nessa YesConf. E eu tive essa experiência aqui também quando eu cheguei hoje de manhã, mas um pouquinho diferente. Eu estava lá no Yes e um dia antes nós fizemos uma reunião no Zoom e eu tive uma visão do Senhor. Na visão ele me mostrava jovens congelados. E conforme a gente ia adorando no YesConf, esse gelo ele ia sendo descongelado por essa adoração que vinha do alto, como um fogo sobre a igreja. E esse gelo começou a ser derretido e a água que sobrava no chão, ela começou a ser movida para lá e para cá. E quando eu cheguei aqui, hoje de manhã, eu tive essa mesma impressão, mas eu não vi o gelo. O que eu vi foi uma água já movimentada. Cara, nós chegamos aqui hoje de manhã, desde o primeiro louvor, a água ela já estava extremamente agitada. Cara, essa pandemia nos trouxe alguns sentimentos em relação à liderança lá do Yes. A galera um pouco travada, sabe? Parece que nem todo mundo entendeu o propósito da pandemia, que foi Deus nos chamar para o secreto e buscar pela face dele. Então muitos voltaram ali da pandemia sem entender nada, entraram nesse momento sem entender nada, e voltaram desse momento sem entender nada também. Então nós estamos percebendo alguns jovens ali um pouco duros ainda, sabe? Confusos. E nós estamos orando em relação a isso. Deus tem quebrado esse gelo, derretido esse gelo. Mas quando eu cheguei aqui, esse gelo já não existia, mas a água estava extremamente movimentada. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Vamos buscar pela presença, pela face de Deus um pouco mais. Cara, entenda algo do reino de Deus. Sempre existe mais. Entenda algo do reino de Deus. Sempre existe mais. Independente daquilo que você já provou em Deus, independente das suas experiências, Deus ele sempre tem algo novo sobre a sua vida. Então, meu querido, por mais que você possa estar já tendo experiências profundas com Deus, eu quero te dizer aqui nessa noite, que você pode ir um pouco mais profundo. E uma das coisas que Deus deixou muito claro aqui comigo, enquanto eu estava aqui hoje, que existem pessoas aqui que estão muito sobrecarregadas. Você está extremamente sobrecarregado. Muita coisa da igreja para fazer. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para renovar as suas forças e te encorajar para um tempo ainda mais poderoso, baseado no Espírito de Deus. Ainda com seus olhos fechados, eu gostaria que levantasse a mão. Algumas pessoas que chegaram aqui com algum tipo de dor física, dor muscular. Levante um pouco mais alto a sua mão. Aleluia. Continua com sua mão levantada. Você ainda está com essa dor. Amém. Então eu gostaria que vocês ficassem de pé. Vocês que estão sentindo essa dor. Aleluia, aleluia. Estenda sua mão assim como de quem irá receber algo.
Espírito Santo, eu declaro agora mais da tua presença. Mais da tua presença, Senhor. Mais da tua presença. Mais da tua presença. A paz é uma promessa. Eu declaro agora em nome de Jesus, toda dor fora agora, em nome de Jesus. Eu ordeno agora, todo espírito de enfermidade, se bata em retirada agora, em nome de Jesus. Está repreendido agora todo espírito de enfermidade. Em nome de Jesus, mais, recebe um toque do Espírito agora, em nome de Jesus. Recebe um toque do Espírito agora, em nome de Jesus. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Eu declaro agora a cura do Senhor 100% sobre a sua vida. Dor fora agora, em nome de Jesus. Fora agora, em nome de Jesus. Mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor. Continue de pé. O Espírito Santo me falou essa tarde, uma pessoa que não consegue engravidar. Eu não sei quem que é. Mas o Espírito Santo está te curando nessa noite. Receba a tua cura, minha irmã. Fogo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês que estavam de pé, vocês que estão de pé, sentiram alguma melhora? Quem sentiu uma melhora, abana a mão. Amém, aleluia. Aleluia, aleluia. 100%? 100%? É? 100%? Fecha seu olho, minha irmã, fecha o olho. Mais Espírito Santo, mais, agora, em nome de Jesus. Nós declaramos a tua unção sobre a vida dela agora. Em nome de Jesus. Toca Espírito, toca Espírito, toca Espírito. Mais. Fogo, fogo, fogo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Unção que quebra todo jugo. Em nome de Jesus. Agora. Venha sobre a vida dessa irmã. Mais. Fogo do Senhor. Fogo do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Melhorou, irmã? É? Amém. O Espírito Santo está aqui. Podem sentar-se. O que eu quero conversar com vocês nessa noite é sobre um envio poderoso da parte de Deus. Nós estamos vivendo em um momento no qual Deus está nos chamando para fora da igreja, e nós precisamos entender que há vida lá fora. Nós precisamos entender que há uma vida lá fora, e essas vidas, elas estão perdidas, esperando por um ato meu, seu. As pessoas estão morrendo, e nós dentro de uma igreja, recebendo o poder de Deus. As pessoas estão sendo assassinadas, e nós dentro da igreja, com os nossos braços cruzados, de domingo a domingo. As pessoas estão se matando lá fora, e a igreja travada. As pessoas estão perdendo a sua vida de todos os modos, e a igreja travada dentro de 4 paredes. Gente, será que isso não move o coração de uma pessoa que tem o Espírito Santo? Cara, esse tempo atrás, uma menina lá no Santa Úrsula, em Ribeirão, se jogou lá de cima, cara. Caiu lá na escada. E por algum motivo soltaram o vídeo dela. E lançaram num grupo de intercessão nosso lá.
Cara, eu olhei aquilo e não acreditava. Gente, eu comecei a chorar de uma maneira que vocês não têm ideia. Não é possível, cara, que situações como essa não movam o coração de pessoas que dizem ter o Espírito Santo. Deus tem um tempo novo para essa geração. Um tempo bom, mas ao mesmo tempo, um tempo muito perigoso. Porque nós estamos aqui guardados dentro de uma igreja. E se Deus está nos chamando para fora, Ele está nos chamando, ei, existe um tempo novo sobre a vida de vocês. E que esse tempo é extremamente perigoso, porque o que tem lá fora é pesado. Mas há uma unção nova. Quando Jesus ele libera algo sobre a igreja, Ele libera respaldo também. E esse respaldo e esse envio do Senhor, ele precisa ser ativado na nossa vida. Nem todo mundo entende isso. Deus está levantando algumas pessoas para que possa fazer com que a igreja entenda isso. Se você olha a igreja na Bíblia, ela nunca, o povo de Deus, ele nunca foi travado dentro de uma igreja. Por que nós, no nosso tempo, precisamos estar travados dentro de uma igreja? Imagina se a Bíblia fosse escrita nos dias de hoje, e a igreja está parada dentro de um prédio. Mas não é isso que nós encontramos na Bíblia. Nós encontramos na Bíblia uma igreja que se movimenta, um espírito que foi derramado, e que isso gerou poder no povo, e que o povo fez algo. Cara, não é normal você ter o Espírito Santo, e a tua família não ser convertida ainda. Não é normal você ter o Espírito Santo e as pessoas morrendo, se suicidando ao seu redor. Estamos sendo cheios do Espírito para quê? Muitos de nós estamos, sabe o que nós estamos fazendo? Colecionando palavras proféticas. Isso eu comecei a pegar um pouco no pé na galera lá em Ribeirão. Sabe, uma pessoa que tem uma estante na sala e fica colocando aqueles quadrinhos. Eu recebi uma promessa de cura, que eu ia ser usado na cura. Eu recebi uma promessa que eu ia ser usado para ressuscitar mortos. Eu recebi uma promessa da palavra, que eu vou ministrar a palavra. Eu recebi a promessa que eu vou para as missões. Tudo num quadrinho em cima de uma estante. E aquilo durante um tempo se torna uma coroa para ela. E eu quero hoje aqui na igreja, no Move, destravar isso em vocês. Nós estamos vivendo esse destravamento em Ribeirão. Mas cara, deixa eu te falar um negócio. Quando as águas elas movem, ela leva o barco para lá e para cá. Então quando a água que desce do trono do Espírito de Deus vem sobre a igreja, precisa levar a igreja a algum lugar. Você, não sei quem já teve experiência, está na praia, você está ali, e de repente, cara, você marca ali o seu pai ou sua mãe sentar na areia, e você vai brincar ali no mar, e de repente, cara, você está lá do outro lado, seu pai está lá, você perdeu seu pai de vista. A água, ela faz isso, ela move o que está na superfície. Então quando nós estamos falando de uma água que se move no meio da igreja, é uma água que vai levar a igreja para algum lugar. Eu separei um texto aqui, e é o seguinte, eu trouxe todo o texto aqui, tá? Então, evite o máximo de mexer no seu celular, não se distraia, preste bem atenção naquilo que eu vou falar aqui, vou tentar ser o mais breve possível, que nós vamos orar no final, para que esse destravamento venha sobre a sua vida. O texto base está em Mateus 28, do 18 ao 20, então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos.
Sabe, existem outros textos aqui para eu falar de uma missão, para eu falar de um envio, mas esse aqui Deus deixa claro 3 coisas para nós. O texto, ele é muito claro nisso. Autoridade, responsabilidade e respaldo. Eu vou falar dessas 3 características. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nisso. Você nessa noite será despertado por algo poderoso que está sobre você. Jesus, ele veio aqui para a terra para nos mostrar uma missão, para nos delegar uma missão. Natan falou isso, nós não combinamos, mas isso está ali no texto dele, está aqui no meu também. Nós não combinamos isso. Então, cara, é o seguinte, se Deus está falando 2 vezes, ele quer levar a igreja para outro nível. Então Jesus, ele veio aqui e nos mostrou uma missão, e ele falou assim, olha, é assim que tem que seguir, agora é com vocês, e passou o bastão para nós. Só que Jesus deixa claro uma coisa, que a questão do salvar vidas é mais importante do que qualquer outra coisa que Jesus fez aqui na terra. O salvar vidas, ele está acima da expulsão de demônios, ele está acima da cura. Me responde um negócio, adianta nós irmos para a sociedade, curar as pessoas e não levar salvação para elas? O que Jesus fazia? Vira e mexe aqui na Bíblia. Olha, os seus pecados estão perdoados. Levanta e anda. Primeiro veio o arrependimento, primeiro veio o perdão, que é o acesso à salvação, depois o benefício, a cura ou a expulsão de demônios. Nós precisamos entender algo. Quando nós decidimos sair das 4 paredes e ir para a sociedade, não é para a gente levar a cura apenas, não é para nós levarmos uma autoridade de Deus que está sobre nós, não, é para levar salvação para as pessoas, porque enquanto você aqui está sendo salvo, as pessoas estão sendo condenadas, e a Bíblia é clara a respeito disso. A sua principal missão, meu querido, me desculpa, talvez não era isso que você gostaria de ouvir nessa noite, mas a sua principal missão não é tocar um instrumento, a sua principal missão não é aqui pregar a palavra, a sua principal missão é reconhecer o Espírito que está sobre você, reconhecer a ação do Espírito sobre a sua vida e salvar vidas. Primeiro ponto, o envio do Senhor nos gera autoridade. Aqui em Mateus 28:18, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Cara, deixa eu te falar um negócio. Jesus é o cara, mano. Nada sai do controle dele, nada. Tudo que bate de frente com Jesus cai por terra. Ele está acima de toda autoridade. Ele está acima de todo reinado. Ele está acima de todo governo. Olha só em João 14. Não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo. E ele não tem poder sobre mim. Nós sabemos, isso é bíblico, que o mundo jaz o maligno. Esse mundo, essa terra, já tem um dono, e é Satanás. E qual é o nosso dever como pessoas cheias do Espírito Santo? Retirar as pessoas da mão desse bicho e trazer para o império da luz. Essa é a nossa missão aqui na terra, e Jesus liberou autoridade sobre mim e sobre você. Ele transferiu essa autoridade para os seus discípulos. Olha só, reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar os enfermos. Ou seja, esse Jesus todo poderoso, ou seja, esse Jesus que está acima dos céus e da terra, esse Jesus que tem autoridade sobre o céu e terra, esse Jesus que venceu a morte, esse Jesus que ressuscitou no 3º dia, esse Jesus que está sentado à direita do Pai, liberou sobre mim e liberou sobre você algo poderoso. Cara, é da vontade dele sermos empoderados. É da vontade dele te carregar de poder. É da vontade dele te ver em movimento.
Nós precisamos salvar aquelas vidas. Cara, lá na faculdade, aqueles 1000 jovens olhando para nós, enquanto a gente fazia o teatro lá embaixo, no pátio. Aqueles 1000 jovens, cara, desanimado, sabe? Desistido da vida. E nós lá, cheios do Espírito Santo, mostrando para cada um deles: ei, a vida é em Jesus. Gente, está muito fácil pregar o Evangelho hoje. Nós estamos falando que o mundo está super difícil, e está. Só que ao mesmo tempo que ele está extremamente difícil, ele está extremamente fácil, porque as pessoas elas estão tentando procurar algo novo e nunca conseguem. E quem tem algo novo para entregar para eles? Eu e você. Então, quanto mais pior as situações, mais fácil fica de nós nos movermos. Mas, Hudson, como eu recebo essa autoridade nos dias de hoje? Porque em Lucas 9, o próprio Jesus liberou isso sobre os seus discípulos. Cara, eu fico imaginando essa transferência de unção, velho. Mano, eu fico imaginando os discípulos de Jesus tudo chapado, velho. Só que por um propósito, que nós vamos conversar daqui a pouco. Então, como que eu recebo isso nos dias de hoje? Primeiro, crendo que Jesus enviou um Consolador. Em João 14, do 15 ao 17, Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para que fique com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode o ver nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque Ele está em vocês e viverá em vocês. E Paulo deixa isso muito claro um tempo depois, que nós somos templo do Espírito Santo. Em outras versões bíblicas, nós somos santuário do Espírito Santo. Sabe o que significa santuário? A parte mais importante de um templo. Sabe o tabernáculo criado? O lugar, o santo dos santos, onde a presença descia. Hoje a presença ela desce da mesma forma, mas ela não desce sobre um lugar físico. Hoje ela desce sobre a minha vida e sobre a sua. Santuário é o lugar mais importante de um templo. Mais importante. Você tem noção que você é a peça mais importante do reino de Deus? Você tem noção que se você não receber esse Espírito, o reino de Deus ele não avança? Mas foi liberado sobre mim e sobre você esse Espírito, o Espírito de Deus vivo. E cara, acredite, Ele está aqui hoje, te tocando. Eu consigo ver alguns olhos aqui, cheios de lágrimas. Talvez há muito tempo você não recebe essa presença. Talvez há muito tempo você não é tocado de forma verdadeira por esse Espírito de Deus. Mas nessa noite, você será tocado e será transformado. Segundo, primeiro, nos envolver, a crer que Jesus prometeu o Consolador. E segundo, nos envolver com esse Consolador. Cara, não há outra maneira de termos autoridade, a não ser pelo poder de Deus. Olha só, Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe, por que nós nos tornamos testemunhas? Já parou para pensar? Testemunhas do quê? Da missão. Nós somos testemunhas de que nós estamos em uma missão, e que essa missão está extremamente ativa nos nossos dias também. Por isso que nós teremos testemunhas de Jesus. Nós teremos testemunhas olha só o que Jesus diz em Atos 10. Olha só o que diz em Atos 10, 38. Acerca de Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Cara, sabe o que eu quero dizer aqui? Sabe por que você se torna uma testemunha? Porque quando você é cheio da presença de Deus, quando o Espírito Santo vem sobre você, ele vem por um propósito. A autoridade de Deus em nossa vida, ela acontece para um propósito.
Primeiro propósito, você ser capacitado. Atos 2, de repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitavam. João 14, 26, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que vocês lembrem de tudo o que eu disse. Então, meu querido, pensa que se o Espírito ele está em você, é para um propósito. Cara, é impossível uma pessoa receber o Espírito Santo e ficar parada. É impossível receber um poder tão forte como esse. O Espírito que ressuscitou Jesus está sobre mim e sobre você. Cara, isso deveria nos mover todos os dias. Você recebe poder também no propósito de fazer algo. Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Meu querido, o Espírito Santo, quando ele veio sobre mim e quando ele veio sobre você, é para a gente fazer alguma coisa. É para tirar, é para nos tirar da zona de conforto. E o que nós vamos fazer ao sairmos das quatro paredes? Anunciar a palavra de Deus. Você não recebe poder do Espírito para tocar melhor o seu instrumento. Desculpa. Você vai tocar melhor o seu instrumento estudando em casa. Você recebe o poder de Deus, meu querido, para ser ativo nessa sociedade. Segundo, o envio do Senhor nos gera responsabilidade. Mateus 28, agora o versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Jesus, quando ele passou aqui pela terra, ele nos entregou um caminho, e junto com esse caminho uma responsabilidade. Olha, o caminho é esse, a missão é essa. E isso veio com responsabilidade para nós. Qual a responsabilidade? Nós vamos falar sobre isso. A responsabilidade de sermos extremamente ativos a respeito do poder de Deus. Olha só em Atos 5:12. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Versículo 13. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. 14. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Versículo 15. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Faziam isso para que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Em outras versões bíblicas, a sombra de Pedro curava alguns deles. Olha o nível de poder que estava sobre a vida desses caras. Quantos lembram aqui da história de Eliseu? Depois de um tempo que Eliseu morreu, ele estava lá enterrado. Foram e colocaram um outro corpo, um outro defunto no mesmo buraco onde Eliseu foi enterrado. E esse corpo tocou os ossos de Eliseu, e esse corpo ressuscitou. Mesmo depois de Eliseu ter morrido, havia poder nos ossos de Eliseu. Meu querido, o que está sobre a sua vida não é qualquer coisa não. O que está sobre a sua vida, o que está sobre a minha vida é algo muito poderoso. E talvez isso precisa ser ativado na sua vida. Talvez você não tenha noção do que é isso. Talvez você nunca sonhou com isso. Talvez você nunca teve uma experiência profunda com o Espírito de Deus. E você precisa ter essa experiência o quanto antes.
Porque quanto mais a igreja tarda, mais as pessoas morrem lá fora. Quanto mais nós demoramos para ter experiência com Deus, mais as pessoas sofrem lá fora. E é muito egoísmo da nossa parte. Muito egoísmo da nossa parte. Ter um poder como esse e não compartilhar com a galera. E não compartilhar com aqueles que estão sendo condenados. A graça de Deus te alcançou de alguma maneira, meu querido. Você precisa fazer com que essa graça chegue à vida das pessoas também. Você é uma peça fundamental para o reino de Deus. E os discípulos, eles entenderam muito bem esse caminho. Os discípulos entenderam muito bem esse chamado para a vida deles. Nós estamos conversando ali no apartamento, eu e o Nath e a Nadine. Lucas, ele era médico. Imagina um médico, que estudou a vida inteira, começa a ver Jesus fazendo milagre. Mano, buga a mente do médico, velho. E isso continua até nos dias de hoje, né? Pelo menos acho que todo mundo aqui conhece alguém que passou as últimas no hospital e de repente os médicos, olha, já era, e de repente, o Espírito de Deus veio. Nós somos uma extensão do ministério de Jesus. Você tem noção disso, cara? O mesmo Espírito que visitou Jesus e que ressuscitou Jesus é o mesmo que desce sobre a minha vida e sobre a sua. Gente, eu não sei o nível de revelação que você tem. Na verdade, nós não temos mentalidade para entender um trem desse. Vou dar um outro exemplo, Atos 3. Certo dia, de tarde, Paulo e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Assim ele pedia esmola às pessoas que entravam no pátio do templo. Atos 3:3. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele. Pedro disse, Pedro era louco. E Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Versículo 6. Então Pedro disse, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante os pés e os tornozelos deles ficaram firmes. Os caras entenderam que havia algo sobre a vida deles. Eles entenderam que algo foi ativado na vida deles. Esse tempo atrás, eu faço parte da equipe de libertação e cura lá da comunidade. Um pouquinho antes da pandemia. Nós estávamos em um culto extremamente avivado de cura. Pastor Antônio ministrando, liberando algo poderoso ali na igreja. De repente, um dia antes, na verdade, eu tive uma visão de uma mulher cadeirante. Ela estava com uma blusa branca. E eu tive a visão de que aquela mulher ia, aquele dia na igreja, que nós oramos na terça, na quarta era o culto de cura. E eu fui compartilhar ali com a equipe. Chegamos na quarta, o Antônio ali ministrando, chamou a equipe ali no final pra gente orar. De repente, eu não tinha visto a mulher. De repente, uma mulher de cadeira de roda, de camiseta branca, apareceu na igreja. Peguei o microfone do Antônio e falei assim, é você, eu quero orar por você. Aí o Antônio liberou a gente para orar e eu fui direto nela. Falei assim, olha minha senhora, deixa eu te falar um negócio, eu tive uma visão. Por favor, creia nisso, eu tive uma visão. Que você ia aparecer aqui de camiseta branca. Por favor, creia que você vai ser curada. Creia que você vai sair daqui andando. Ela, eu creio, tal. Eu falei, deixa eu começar a orar por você. E fui ali começar a orar por ela, cara. E, tipo assim, ela era
Ela estava há 5, 6 anos já na cadeira de roda, ela perdeu o movimento das 2 pernas. Ela estava usando prótese já. Mas não conseguia andar, não tinha força para andar. Falei assim, ó, eu vou orar por você a primeira vez, 1 minutinho, e a gente vai fazer um teste. Fui ali, comecei a orar por ela, liberando a cura sobre a vida dela. Falei, Senhor, fortaleça as pernas dela, porque a pessoa 6 anos sentada, ela não tinha músculo mais na perna. Perna muito fraca. Nem que se ela quisesse, ela ia andar. Eu falei, Deus, eu creio no teu poder, ela vai sair daqui andando. Aí beleza, passou o primeiro minuto, eu falei assim, olha, vamos fazer um teste, eu vou puxar a senhora. Cara, eu peguei assim, ela um pouco insegura ainda, eu falei, a senhora está insegura? Ela falou, eu tô, deixa eu orar mais uma vez pela senhora. Orei pela 2ª vez por ela. Eu falei assim, é agora vai acontecer. Ela, eu creio em nome de Jesus, eu creio. Cara, peguei nas costas dela assim com muito cuidado. Eu falei assim, minha senhora, no 3, eu fui, coloquei os pés dela no chão. Falei, no 3, você vem comigo. Cara, na hora que eu contei 1, 2, 3 e puxei ela, cara, aquela mulher deu um salto. Ela deu um salto e ela ficou firme. Não deu um salto tão grande assim, mas ela pegou e deu um pulinho da cadeira assim, sabe? Ela olhou para mim e falou assim, uau. Na hora que eu puxei aquela mulher, com muita dificuldade ela levantou. Com muita dificuldade, mas ela ficou firme. Os joelhos dela, a perna dela, criaram músculos, cara. Eu não sei como te explicar isso. Cara, era impossível ela andar. Os médicos falaram assim, olha, já era. Mas o poder de Deus veio sobre a vida daquela mulher. Igreja, existe algo poderoso sobre a sua vida. Feche seus olhos rapidinho, não estamos finalizando ainda, mas eu preciso fazer algo aqui. O Espírito Santo está me guiando a orar por pessoas que estão com dúvida nessa noite. Você está tomado por um espírito de inferioridade. Você vem na igreja há anos, sempre ouviu falar desse espírito, mas nunca deu oportunidade para ele. Espírito Santo, eu oro para que a tua presença venha uma vez mais sobre essa igreja. Eu declaro, Espírito Santo de Deus, poder sobrenatural sendo liberado agora sobre o seu povo. Meu querido, Deus está te chamando para ter uma experiência nova. Nesse momento, vamos fazer algo juntos, vamos clamar por mais. Vou contar até 3, você vai clamar por mais, e algo poderoso virá sobre você. 1, é uma promessa de Deus, que o Espírito dele está sobre você. 2, ele está aqui para quebrar todo o jugo do pecado sobre a sua vida. Ele está aqui para te fazer mover nessa cidade. Ele está aqui para curar as suas feridas. Ele está aqui com autoridade. 3, pede por mais, igreja. Pede por mais. Libera, Espírito, mais. Pede por mais, igreja. Pede um pouco mais. Oh, Espírito, libera. Ei, igreja, acredite que existe um pouco mais. Pede por mais. Ele está sobre você. É uma promessa dele. Toda a condenação do inferno caindo por terra agora em nome de Jesus.
Deus me mostra uma mulher que foi extremamente magoada esses dias atrás. E por algum motivo você culpou o Espírito Santo. Você culpou a Deus. E você está aqui nessa noite, dando a última chance para que o Senhor faça algo na sua vida. Ele está te tocando, está te curando nesse momento. Fogo, Espírito, fogo, Espírito. Nós somos responsáveis por levar o reino de Deus para as pessoas. Lucas 10, 8 e 9. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes naquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Igreja, você é responsável por carregar o reino de Deus. Olha a responsabilidade que está em nossa mão. Jesus pegou a história dele, Jesus pegou a morte dele, Jesus pegou a ressurreição dele, e ele deu na nossa mão. Compartilha, agora é com vocês. E quando nós estamos falando de levar o reino de Deus às pessoas, nós estamos falando de levar salvação para elas. Entenda algo: no céu não existe doença, no céu não existe pessoas endemoniadas, no céu não existe mortos, no céu existem pessoas salvas. Não adianta nada, meu querido, você pedir por poder de Deus, você pedir por autoridade de Deus. Não adianta nada você querer que o Espírito venha sobre a sua vida, para você sair curando as pessoas, e você se achar o cara super poderoso por conta disso. Almas. Esse é o interesse principal do Senhor, almas. Lucas 24, 45, então Jesus abriu a mente deles, para que eles entendessem as escrituras sagradas, e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. Versículo 47, e que em nome dele a mensagem sobre arrependimento e perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Lucas 4, 18 e 19, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Entenda uma coisa, nossa responsabilidade é gigante. Você sim precisa do poder de Deus para ser ativo na igreja, mas a prioridade de um enchimento sobrenatural sobre a sua vida, meu querido, mais uma vez eu repito aqui, é para que você possa levar isso para as pessoas, para esse tempo que você foi chamado. Terceiro e último ponto, o envio do Senhor é respaldado pelas promessas. Voltamos lá em Mateus 28, agora o versículo 20, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Olha essa promessa em Mateus 10, escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio dos lobos, sejam espertos como as cobras, e sem maldade como as pombas. Versículo 17, tenham cuidado, pois vocês serão presos,
levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governantes e reis para serem julgados. Falarão a eles e aos não-judeus sobre o evangelho. Versículo 19: quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar, porque as palavras que disseram não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai, através da vida de vocês, que falará por meio de vocês. Essa é a promessa. Agora vamos ver o cumprimento dessa promessa na Bíblia também. Atos 4. Pedro e João, ó, os dois aqui de novo, mano, os dois arteiros do reino de Deus, os dois empoderados, mano, os dois que mais entenderam, na minha opinião, os que mais entenderam essa liberação do Espírito sobre a vida deles. Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram ali alguns sacerdotes, e chefe da guarda do templo, e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos, porque os dois apóstolos estavam ensinando o povo que Jesus havia ressuscitado, que isso provava que os mortos iam ressuscitar. Versículo 3, então prenderam os dois, e os puseram na cadeia, para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Olha a promessa aqui acontecendo na vida deles. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. Versículo 5, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus e líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. Versículo 7, as autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou nome de quem vocês fizeram isso? E isso aqui queima no meu coração, no versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar aquelas autoridades. O cara entendeu o motivo dele ser cheio, o cara entendeu por que o Espírito Santo estava sobre a vida dele. E Pedro, cheio do Espírito, respondeu: autoridades e líderes do povo, ousadia, intrepidez. Autoridades e líderes do povo, ousadia e intrepidez. É isso que o Espírito Santo libera sobre a sua vida. E eu gostaria de encorajar você a continuar lendo. Aqui Pedro dá um banho nesses caras. E olha o que diz no versículo 13. Os membros do conselho superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e João, pois sabiam que eles eram homens simples e iletrados, e reconheceram que eles haviam sido companheiros de Jesus. Sabe o que significa iletrado? Pessoa que não teve estudo, na frente das autoridades. Cara, lendo um texto como esse aqui, todo medo do nosso coração tem que ir embora. Olha o propósito do enchimento do Espírito. 5.000 pessoas aqueles homens estavam evangelizando. 2 homens evangelizando 5.000 pessoas. 2 homens. Não era uma equipe de 12 não, eram 2 homens. Marcos 16, versículo 17, e esses sinais seguirão os que crerem. Expulsarão demônios pelo poder do meu nome e falarão novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus.
E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Cooperando com eles o Senhor. E confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Você quer ver os doentes sendo curados? Amém. Você quer ver os mortos sendo ressuscitados? Amém. Mas a nossa prioridade não é essa. A nossa prioridade é ir lá para fora e conquistar a nossa geração. Os seus filhos e os meus filhos. Deus nos deu como herança. Prepare-se em conhecimento científico. Preparem-se nos livros de faculdade. Preparem-se aqui dentro da igreja, assim, conversando com os seus líderes. Autoridade espiritual, cobertura espiritual. E meu querido, vaza. Entende esse vaza? Não é um vaza da igreja, não. Vazar, eu digo, ser igreja lá fora. A igreja da segunda-feira, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Eu quero liberar uma palavra agora sobre aqueles que estão em casa. Uma vez mais, sejam tocados pelo Senhor. Eu declaro agora uma palavra de cura sobre aqueles que estão em casa. Eu declaro agora em nome de Jesus um derramar de unção sobre a sua vida, meu querido. Receba agora um toque do Espírito, mais. Eu declaro cura sobre a sua vida. Eu declaro libertação sobre a sua vida. Em nome de Jesus, uma transformação genuína sobre a sua vida.